Fala galera, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo para mostrar como fazer um PROC-V de uma maneira super simples. Bom, o PROC-V basicamente ele relaciona dados de uma tabela com outra e traz informações correspondentes. Bom, vamos por exemplo, acho que fica mais fácil de entender. Vamos supor que essa tabela aqui seja uma tabela que você recebe do seu fornecedor, falando quais são os materiais que ele vende para você qual o preço de cada material, qual é a quantidade, qual é o país e etc. E aí a sua chefe te manda essa tabela aqui e fala: olha, nós temos esses códigos de materiais aqui que a gente vai olhar na reunião agora à tarde, e eu quero que você consiga para mim todas as informações de cada um desses códigos. E aí você fala o que para ela? Claro, pode deixar. E aí o que você faz? Você vai pegar a tabela que o seu fornecedor mandou para você, com todas as informações, e procurar. Então você olha aqui. É o código de material 2. Qual é o país, o preço, o material, etc. dele. Então você vem, procura na lista do seu fornecedor o código 2 e olha todas as informações dele e coloca aqui. Beleza, tá fácil, não tá? Nesse caso sim, porque a gente está com uma lista com 8 materiais apenas, que é muito simples. No cenário real, na vida real, a gente vai ter uma planilha talvez com 100, 200, 1000, 2000 materiais. E a gente não vai conseguir olhar um a um, olho a olho. E como que a gente faz isso então, para trazer essas informações de uma maneira mais fácil? Através do PROC-V. Então vamos lá, como é que a gente faz o PROC-V? A gente começa sempre com um igual, escreve o nome da nossa função, PROC-V, abre parênteses. Repare que quando a gente começa a nossa função, o próprio Excel já ajuda a gente falando o que a gente precisa pegar. Então a primeira coisa que ele fala, ó, então é valor procurado que você quer. O que é o valor procurado? É um valor que tem tanto nessa tabela quanto nessa, para a gente relacionar uma com a outra e trazer valores correspondentes. Então a gente seleciona, é esse valor, é o número 2, que é o código de material que a gente quer procurar lá na outra. Então você clica em cima dele, clica em ponto e vírgula no teclado, e quando você faz isso, repare que aqui já mudou para matriz tabela. Sempre o que você tem que fazer está negritado aqui. Matriz tabela é exatamente a tabela do seu fornecedor. Lembrando que a, pri a primeira coluna que você vai selecionar tem que ser exatamente a que você vai relacionar com a sua tabela. Então, se você está procurando o código de material lá na outra tabela, a primeira coluna que você seleciona tem que ser a coluna código de material. Então, você vem na tabela do seu fornecedor, você começa e seleciona toda a tabela dele, começando pela coluna código de material. E pode dar um ponto e vírgula. A próxima opção se chama número, índice, coluna. O que significa isso? Número, índice, coluna é o que você quer procurar, procurando o número 2 aqui, que é o código que você está procurando, qual dos dados você quer que ele devolva. Então, no caso, você quer que ele devolva país. Então, o país ele está em qual coluna? Coluna um, 2, 3, 4, 5. Está na coluna número 5. Então, você digita o número 5 e dá um ponto e vírgula de novo. E a última etapa é essa questão de procurar intervalo. O que isso daqui significa? O procurar intervalo é o seguinte: se você seleciona verdadeiro ou digita o número 1 do teclado, que é a mesma coisa, você diz que você procura lá na tabela do fornecedor e devolve um número. Não precisa ser exatamente o número que está lá, devolve o número próximo. E falso significa não, você procura lá e devolve exatamente o que está escrito lá. Então você pode clicar em falso ou zero, que vai ser a nossa opção aqui, e fechar parênteses. A partir disso você terminou de escrever sua função e pode dar um Enter. Veja aqui, código de material número 2, ele devolveu Argentina para a gente. Código 2, Argentina. Perfeito. Só que você quer para todos esses. Para você não ter problema, o que você pode fazer? Clicar nesse
quando aparecer esse cursor, você clica duas vezes sobre ele, ele vai arrastar para todas as formas. Então, por exemplo, código número 8 devolveu Espanha pra gente. Então você vem aqui em 8, Espanha, certinho. E esses outros aqui? ND, ué, o que é isso? ND é um erro que dá no Excel quando tem algum problema com a sua fórmula, pode aparecer esse erro. Eu deixei acontecer isso de propósito porque pode acontecer com vocês. O que aconteceu? A gente não travou a nossa tabela aqui. A gente não travou. Então, quando a gente arrastou os dados aqui para baixo, quando a gente clicou duas vezes aqui, a gente arrastou. A tabela que a gente selecionou aqui, ela foi descendo também. Então, provavelmente, quando chegou aqui em 1, a tabela que estava selecionando era essa daqui. E não tem os dados que a gente quer, que está aqui. Como que a gente resolve isso? Então, a gente pode voltar lá na primeira linha. Aqui, na parte que a gente selecionou a matriz tabela, a gente clica sobre uma das células e aperta F4 e sobre a outra é F4 também. O que a gente fez agora? A gente acabou de travar a tabela. Então, não importa o quanto a gente arraste aqui, aqui vai continuar sendo sempre essa tabela. Então, você fez isso, pode dar um Enter, clica sobre a célula e arrasta de novo ou clica duas vezes sobre isso. Você vê que agora aparece tudo corretamente. Então, 1 devolveu o Brasil, o 3 devolveu os Estados Unidos e assim por diante. Tá? O PROC-V é isso, é super simples, ele relaciona informações. Bom, eu vou deixar essas outras colunas aqui para vocês treinarem, eu vou estar colocando a planilha na descrição do vídeo aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, eu estou à disposição. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para tirar dúvidas de vocês, criar novos vídeos, estamos por aí, beleza? Um abraço.